Oi, gente, eu sou Rosa Brito e nós estamos aqui no nosso podcast Salvador Igreja Mãe do Brasil. Nós estamos aqui falando sobre os 475 anos da Diocese de São Salvador da Bahia e também dos 350 anos de elevação da Arquidiocese. A gente vai falar da presença dos missionários aqui no Brasil e eu estou hoje com um convidado mais do que especial, o arquiabade Dom Emanuel W. do Amaral, ele que é presidente da Congregação Beneditina aqui em Salvador e também na Congregação Beneditina do Brasil. Tudo bem, Dom? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Que bom ter o senhor aqui com a gente. Esse podcast que aí vai ter uma série e a gente vai falar aqui para as pessoas. Todo mês a gente vai ter um convidado para falar um pouquinho dessa história, de como foi que ela teve essa elevação, como foi que surgiu a diocese aqui, como é que os missionários chegaram. Agora a gente tem aqui Dom Abade, que vai falar com a gente. Ele é escritor, historiador, graduado em Teologia Bíblica pela Pontífice Universidade Gregoriana, membro da Academia de Letras da Bahia e arquiabade do Mosteiro de São Sebastião da Bahia, São Bento. E agora ele é abade-presidente da Congregação Beneditina do Brasil. Então, assim, eu tive que pescar para ver tantos títulos que Dom Abade tem aqui, porque que ele é importante para esse começo. Dom, para começar, quando chegaram aqui, as primeiras pessoas que chegaram no Brasil, lá para 1549, né, já tinha alguma coisa acontecendo em relação a processos missionários. Quem é que já estava aqui? O que já existia? E o que foi se construindo até 1551? Olha, o que na verdade existia, o Brasil já começou um trabalho missionário anterior de Salvador, né? Então, Frei Henrique Soares celebrou a primeira missa em Porto Seguro. Ali os franciscanos já fundaram uma comunidade em 1503. Depois também o Brasil começa lá em São Paulo, São Vicente, aquela região, a primeira cidade do Brasil é São Vicente, Sim, né, no estado de São Paulo. Agora, o seguinte, em Salvador já tem a experiência da Catarina Paraguaçu antes da chegada dos jesuítas. Em 1510 tem o naufrágio do Caramuru, né, Diogo Álvares Correia, sim. que acaba conhecendo a Catarina Paraguaçu. Eles vão para a França em 1528, ela é batizada lá, em São Malo, na França, ela já volta, eles casam, então ela depois tem aquelas visões de Nossa Senhora, aqueles sonhos, né? Então ela já faz uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora. Mas nesse período aí, 1529, até a chegada dos jesuítas, em 1549, basicamente não tem clero em Salvador. Sim. Ainda é muito primitivo, uma capelinha ali na Graça. É só para a gente entender, Dom. Catarina, que você fala, é indígena, né? É indígena. Para explicar para as pessoas que estava aqui, que casou, né? Isso. E aí ela foi batizada e ela começa. O que ela fazia aqui? Ela era uma espécie de catequese ou ela rezava para Nossa Senhora? Diz que ela rezava, a capelinha dela, certamente ela foi catequizada, catequizada na França, Sim. casou, ela viu lá, conheceu lá a vida religiosa da França. Talvez tenha até conhecido beneditinos lá, porque depois ela vai doar as terras dela para os beneditinos. Então ela veio, fez uma capela, botou a imagem de Nossa Senhora, que achou na praia, e ele começa uma devoção a Nossa Senhora, ainda sem uma estrutura de padres, de igreja, né? Sim. Então isso vai mais ou menos de 1530, por aí, até 1549. Tá. Agora, interessante, Salvador, tem que entender que Salvador... Aqui logo quando eles chegam aqui para fundar a cidade, eles chegam para fundar a capital do Brasil. Sim. Até o historiador Cid Teixeira falava isso, que Salvador foi fundado um pouco como Brasília. Eles foram lá já com tudo pronto. Sim. Então, quando chegou aqui o fundador da cidade, né, e que eles chegam aqui na Barra, eles chegam com 6 navios, cerca de 1.000 pessoas, e com 6 padres jesuítas, Manuel da Nóbrega, mais 3 padres, mais 2 irmãos. Então eles já chegam aqui para fundar a sede do governo do Brasil. Então Salvador nasceu assim, sim, foi escolhida e já vem todo um grupo para povoar e viver essa... E aí o jeito começa, na verdade eles chegam ali na Graça e ele tem a primeira missa da cidade, nessa capelinha, que era da Catarina. Sim, que ela fez uma capela para Nossa Senhora da Graça porque ela tinha visões sobre Nossa Senhora. Então, ali já tem a primeira missa, então você pode assim, quer dizer, ali começa então esse trabalho religioso dos jesuítas
atendendo, claro, a população portuguesa, mas também trabalhando com os indígenas. Isso é muito interessante, que vão ter os aldeamentos, né? Eles começam a ter um trabalho espetacular com os indígenas. Sim. Né? Mas Isso, Catarina ajudou muito também nisso, nesse diálogo, né? sim, porque ela era, né, ela da comunidade. Casou com português, então isso vai ajudar muito. Mas é interessante que logo depois de 2 anos se cria a diocese do Brasil, a única diocese no Brasil, que até aí, nesses inícios aí, a que dependia da arquidiocese de Funchal, na Ilha da Madeira. Sim. Então é interessante que depois de 2 anos, o rei, certamente pediu para o Papa, que foi o Manuel da Nóbrega que pediu para o rei para fazer isso, e logo o Papa cria a diocese. E isso é um marco muito importante para a evangelização. Isso, deixa eu entender os processos. A gente tem aqui, só para temporal, né? Porque a gente já sabe que os primeiros franciscanos, né, já estavam no sul da Bahia. No sul da Bahia, lá em Porto Seguro, né? 1500. E aí depois, aqui em Salvador, vieram os jesuítas. Sim. E aí 2 anos depois, cria a diocese. Mas cria a diocese só com os jesuítas, não tinha bispo e não tinha padre. Não, aí vai assumir a diocese o primeiro bispo, né? Que é o primeiro bispo que chama Dom Frei... Agora tô... Ele é jesuíta? Não, era um bispo que veio de Portugal. Ah, diocesano. Vem, e aí começa a ter padre diocesano também, porque no ano seguinte já se cria o cabido dos cônegos. Ah, já tem um cabido. No ano seguinte. No ano seguinte. Então, o cabido também de Salvador é antiquíssimo. Sim. E a diocese tem o seu bispo, que é português, como os primeiros todos são portugueses, né? Que sobrenome Sardinha, né? Então, os jesuítas vão fazer um trabalho até bom com os índios, para que os índios parem de... Eles se matavam e se comiam as pessoas, né? Então, Jesus vai fazer todo um trabalho e começa a se formar. Então tem o bispo, tem os jesuítas e tem alguns padres diocesanos. Olha, mas padres diocesanos portugueses. Portugueses. Né? Todos portugueses até então. No início do português. Também jesuíta, né? O português, o espanhol. Então aqui a presença, logo no início, de jesuíta. Sim. Depois, aí tem os diocesanos. Só mais tarde vão chegar os beneditinos, 1582. Sim. Franciscanos, 1585. E o Carmelita lá da Antiga Ordem, 1586, 87. Então, já vem esses para cuidar da colônia e também para a evangelização dos índios. Sim. É interessante a gente ver essa questão do processo de evangelização, porque quando a gente fala da igreja evangelizando, em toda a história mesmo, a gente sabe que não vem só a questão de evangelização, a gente sabe que tem muito aspecto social, cultural, né? E aí eu queria saber do senhor, o que o senhor vê, né, da contribuição da igreja nesse processo, né, inicial que formou a construção da sociedade brasileira que é hoje. A igreja teve assim, primeiro ela começou por todo o litoral, né? Foi por todo o litoral até o sul, né? Foi descendo. E assim, depois começou a ir para o interior. E claro, esses jesuítas, né, o frades, franciscano, carmelita, beneditino, eles não só levavam a evangelização, mas também eles ensinavam a trabalhar, eles ensinavam o pessoal a se organizar, a plantar também. Então, assim, eles começaram a humanizar as relações também, porque antigamente, mesmo no Nordeste, tinha muito combate, muita guerra entre os índios. Sim. Tinha os rituais das guerras, tinha que ter guerra. Então, os jesuítas, eles vão dar um outro tipo de educação, eles vão fazer os aldeamentos, vão ensinar esse pessoal a ler, a escrever. Então, assim, há uma contribuição muito grande na parte da educação por parte dos religiosos, a parte da evangelização, mas a parte também das artes, né? Da música, do teatro. O jesuíta fazia teatro com os índios, né? Sim. Então, a evangelização, tinha evangelização, mas a educação também, várias... Agora, é interessante que esses religiosos, de um lado, eles cuidavam dos colonos portugueses e descendentes, e dos primeiros brasileiros, mas eles também estavam voltados para a evangelização dos índios. Sim. Né? Então, como se fossem turmas separadas, Dom? Eles tinham um processo de catequese comum? Não, diferente, porque os colonos, né, tinham que falar português, os índios eles acabavam aprendendo a língua deles, né? Sim. Então, assim, houve um trabalho imenso desses religiosos, né, jesuíta, os beneditinos também iam pregar o evangelho no interior,
os franciscanos, né? Depois vão chegar mais tarde os capuchinhos, vão Sim. chegar os carmelitas descalços. Teve uma presença ainda um pouco rápida dos agostinianos ali na Palma. Então o trabalho de evangelização no Brasil ele foi muito grande, da parte do litoral para o interior. Aí vão para o interior da Bahia, interior de Minas, né? Sim. Então, assim, eles eram esses... Diz assim, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, o Brasil perdeu muito. O Brasil perdeu muito com a expulsão dos jesuítas, né? Que os jesuítas tiveram que sair de todas as terras portuguesas, né? Sim. Então isso foi uma perda imensa, né, para o Brasil. Porque eram educadores, eram homens de cultura, né? De cultura, de patrimônio. É isso que eu queria entender. O senhor disse que chegaram todos prontos, né, aqui já no Brasil. Já trouxeram pessoas, inclusive, para essa evangelização. Falando de patrimônio material, né, algumas igrejas vieram semi-prontas, né? Como é que esse processo de construção das igrejas e dos templos foi se dando no período de evangelização, ao mesmo tempo, já que eram tão poucos, né, evangelizadores aqui em Salvador, especificamente? No início é tudo muito simples, né? Por exemplo, na Graça era uma capelinha de palha. Ali é onde hoje a Igreja da Ajuda foi a primeira sede do bispo, era uma capela de palha. Então era tudo muito assim rude. Agora eles vão ficando, eles vão elaborando a partir ao longo dos séculos, século XVII já aparece uma construção mais elaborada. Isso vai durante o século XVII, XVIII, XIX, que vai ser um esplendor, né? Porque você vai pegar o barroco, né? Que na Bahia, as igrejas, cada igreja vai ficando mais bonita que a outra. Sim, é verdade. Agora, os religiosos, eles tinham seus engenhos, fazendas, engenhos que eles administravam. E daí vinha um recurso para manter as ordens, franciscano, beneditino, tinha engenhos. Agora, as comunidades, por exemplo, tinham suas irmandades. Sim. Aí vai nascer no Brasil as irmandades de leigos, que são muito antigas, né? Sim. E essas irmandades, elas vão se reunir para manter suas igrejas, para ter pessoas ricas, né? Então, no início, o processo de criação das irmandades foi mesmo um processo de sócio-mantenedor, algo bem financeiro? Não, tinha assim a parte espiritual das irmandades, né, as devoções que eles tinham, mas eles contribuíam para as suas igrejas, né? Entendi. Isso é muito importante. Depois, assim, na época até da monarquia, até do Império do Brasil, os bispos, padres e paróquias eram sustentados pela coroa. Não os mosteiros e conventos. Então isso, o padre não precisava se preocupar, porque ele tinha o salário dele, ele devia se dedicar só à comunidade. Sim. Depois as irmandades, por exemplo, aqui na cidade tem igreja, muitas irmandades, elas disputavam, né? Elas queriam fazer suas igrejas bonitas, com santos, então, com isso ficou, se pega Salvador, é uma igreja, tem igrejas lindas, né? Mas por causa desse período até o final do 19. Mas tinham mais irmandades na cidade? Tinham várias Tinham irmandades? várias irmandades. E eles colaboravam. Por exemplo, você vê ali a Irmandade, o Rosário dos Pretos, né? Chama Venerável. Sim. Aquilo é tudo deles. Eles que juntavam dinheiro e construíram tudo. Eles juntavam, faziam lá a campanha entre eles. Então, assim, tinha também a Conceição da Praia, que é uma irmandade antiga. Tinha a cidade aqui tem várias irmandades. Sim. Todo o Brasil antigo tem as várias irmandades e também tem as ordens religiosas, né? Cada ordem tinha a sua missão, o seu jeito de viver, né? Sim. Mas todos estão empenhados na obra. As irmandades, em geral, cuidam mais ali da sua igreja, do seu povo, né? Sim. Então, ali. Agora, os religiosos, eles estão muito voltados para a evangelização, a catequese. manter o atendimento dos colonos, mas também se voltar para o interior, para as tribos, Entendi. Eles vão muito para o interior. Nesse caso, o senhor, como beneditino, né, sabe também do processo, depois o senhor falou que foi em 1800 que eles chegaram aqui? Os beneditinos? 1582. 1582, perdão. 1582 eles chegaram aqui. E qual foi a contribuição específica? Foi o mesmo processo dos jesuítas, porque os jesuítas tiveram muito essa coisa da evangelização inicial. Qual foi a contribuição específica da ordem? Os beneditinos tinham assim, eles deviam cuidar da colônia, dos colonos. Sim. Né? Atender, celebrar a missa, atender o povo, estar aqui na cidade ajudando. Um pouco que a gente faz hoje. Sim. Eles continuam ainda com isso. Depois eles tinham que educar os jovens. Eles trabalham muito com a educação, já educavam, já davam aula de português, de ciência, eles eram educadores. O pessoal ia para o mosteiro para ter educação, para ter aulas. E depois eles também começaram a partir também para o interior para pregar o evangelho aos índios.
Entendi. Então, assim, eles também tinham... Todas as ordens estavam um pouco nisso. Sim. Era atendimento dos colonos, parte sacramental, Sim. missas. E E também iam para o interior pregar o evangelho. a questão, então, do colégio, né, do Colégio São Bento, que tem até hoje, foi a partir deste começo de educação. Tinha sempre trabalhado com educação. Esse colégio que nós temos hoje, assim, mais formal, começou em 1905. Mas, assim, desde o início, eles trabalhavam, os jovens vinham para o mosteiro para receber educação. Sim, era um colégio, tipo aqueles colégios profissionalizantes, porque muitos colégios religiosos tinham essa linha, né? Também, mas eles ensinavam, né, latim, ensinavam canto. Olha. Então, assim, eles eram educadores desde o início. Hoje não ensina mais canto, não, Dom? No colégio tem. Olha, devia ensinar para a comunidade, né? Fazer aqueles cantos que vocês fazem lá, né? Vocês deviam ensinar para a comunidade, deixar mais aberta para o povo aprender um pouquinho a cantar. Do jeito Gregoriano, que vocês cantam, canto gregoriano. Agora, todas as ordens trabalharam muito assim, por exemplo, os carmelitas também. Os carmelitas tinham missões também no interior. Os capuchinhos que vieram depois. Todas as ordens. As monjas que não tinham esse trabalho, que elas tinham vida de clausura ali, o desterro, né? E depois as concepções. Mas veio uma ordem para aqui, as Ursulinas, em 1750, que tinha trabalho também com jovens de educação. Sim. Que é onde estava o Colégio das Mercês, né? Sim, Elas eram muito antigas ali. E que ainda tem, né? Missa hoje ainda tem. Então, assim, houve sempre assim, isso aconteceu aqui na Bahia, mas aconteceu também para o sul do Brasil. Sim. São Paulo foi uma cidade basicamente fundada pelos jesuítas, né? Sim. E a grande figura desse início é o Padre Manuel da Nóbrega. Ele fundou basicamente Salvador, assim aqui, a missão jesuítica. Depois ele passa para São Paulo e depois ele passa para o Rio, né? Sim. Então, falando especificamente da criação da Diocese de Salvador, né? Por nós estarmos nessa celebração. Quando, em 1551, quando oficialmente, né, foi aqui criada a Diocese em Salvador, praticamente os missionários já tinham deixado, né, um meio caminho andado. O que o senhor vê aqui de legado que foi construído Quer dizer, eles estavam começando, porque eles chegaram em 1549, o Padre Manuel da Nóbrega com mais 5 confrades. Sim. Então eram 4 padres com ele e 2 irmãos. Então, assim, quando começa a diocese, está muito no início. Sim. Quer dizer, eles estavam ali 2 anos depois que eles chegaram. Que isso foi uma coisa, assim, muito... Acho que foi um presente muito grande, que o Papa logo criou a diocese. Sim. Ele podia demorar 20 anos, 40, né? E tá aqui os missionários, aqui dependendo de Funchal, lá na Ilha da Madeira. Logo o Papa criou. Tem a impressão que diz assim, que foi o Padre Manuel da Nóbrega, que era muito querido pelo rei de Portugal, Dom João III, que pediu que se criasse uma diocese. E o que mudou depois que virou diocese? Muda porque vem um bispo, começa a ter toda uma coordenação pastoral, né? Regras. Mas assim, a evangelização, por exemplo, assim, a gente sempre entende que uma igreja local, ela tem que ter seu bispo. Sim. Né? Toda igreja local, ela nasce mesmo assim, oficialmente, quando tem seu bispo. E aqui passa a ter uma coordenação... É a Diocese do Brasil. O bispo aqui é o bispo de todo o Brasil. Primais, né? E aí começa a ter. Aí vai organizar pastoral. Vai ter, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai ter lá um Monsenhor. Sim. Para atender o sul. Vai ter outro em Olinda. Sim. Então, eles começam a organizar a evangelização a partir do bispo. Entendi. O bispo, aí o Brasil vai ter só um bispo e um abade. Ai, meu Deus, um bispo e um abade para o Brasil inteiro. Aqui vai ter o abade, o primeiro abade aqui do mosteiro é 1584. Então tem o abade do mosteiro de São Bento, mas não tem um prior, não tem um provincial das outras congregações? Tem um abade do mosteiro, 1582. Aí vai ter o superior dos franciscanos. Aqui, o convento aqui é uma fundação de Olinda, dos franciscanos. Sim. Da Piedade que você fala? Não, lá no Pelourinho. Ah, sim, a das ordens. Lá são franciscanos. Na Piedade são capuchinhos. Eles vão chegar em 1680. Os capuchinhos chegam depois. No 17, final do 17. Chega logo no início. Chega jesuíta no início, beneditino, franciscano e carmelita da antiga ordem. Sim. Então você pega logo assim... são esses logo. Agora eles ajudam, trabalham muito com o bispo, né? E o bispo vai ter essa missão realmente de. Agora ele, coitado, esse bispo, ele naufragou na costa e foi comido pelos índios, né? Oh, meu Deus. De Alagoas. Então eu fico imaginando essa evangelização do Brasil no início.
deve ter sido uma coisa dificílima. Deve ter com sido. o clima, com tudo. Com Até porque a ninguém estava cidade. acostumado. Os indígenas estavam sem se acostumar, não estavam acostumados, né? Não. E os portugueses também não estavam acostumados. São duas culturas. Quando a gente fala em cultura, Dom, hoje a gente tem uma cultura aqui em Salvador múltipla, né? A gente tem cultura que vem de todos os lados, inclusive dos africanos que vieram para cá escravizados. Que vieram depois. Então a gente tem uma cultura grande. Levando em consideração que a gente teve essa base missionária lá no começo, hoje a gente tem muitas igrejas ainda, como o senhor disse, que são belíssimas, que são daquela época. Mas a gente tem alguma coisa no social que o senhor veja que veio a partir deles, ou alguma coisa que tenha no costume do povo de Salvador, que tenha uma relação com a catequese, aqueles missionários que vieram daquela tem época? desde o início, porque aqui em Salvador tem costumes da Idade Média. Por quê? Os portugueses, o que eles trouxeram para o Brasil? Trouxeram a Idade Média. Sim. Os costumes da Idade Média, essa coisa com os santos, essas procissões. Sim. Isso tudo é coisa de Portugal. Por exemplo, aqui tem uma veneração imensa aos santos. Isso verdade. é coisa de Portugal. Verdade. Agora, cada cultura também trouxe a sua contribuição. Os índios deram uma contribuição muito grande. Sim. Né? Você vê pela alimentação, Culinária, as palavras. Você tem tantos nomes indígenas, né? Então, eles também deram a sua contribuição. Né? E os jesuítas tentaram valorizar muito isso, porque no início eles eram desprezados, né? Então os jesuítas tentaram salvar isso, e os outros religiosos também. E também os africanos fizeram uma grande contribuição para o país, né? De alimento, de cultura, de tudo, né? Então isso é uma contribuição única. O Brasil, ele é o país que juntou, você funde tudo isso, e existe o brasileiro. Diz que na verdade, nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Verdade. Porque você tem palavras que são próprias, que vêm da África, que vêm dos índios. Sim. Então, nós temos um idioma próprio. Próprio. Né? E falando especificamente de Salvador, a gente ainda tem um idioma próprio sotaropolitano. Porque tem palavras que a gente fala só aqui tem que aqui. Ninguém... E aqui teve o jeito próprio de ser, porque aqui também teve assim, além dessa base indígena muito antiga, que não pode esquecer, dos tupinambás, porque isso também não se apaga, assim, chegou. Claro. Isso aí fundiu, né? Porque muitos portugueses casaram com índias. Sim. Isso os papas incentivavam. Porque de Salvador faltava esposas. Tanto é que mandaram logo no início de Portugal um bando de mulher para cá para casar. Mas muitos casaram com índias, para povoar, casaram com as índias. Então isso, querendo ou não, marcou muito essa parte aí dos indígenos, deu sua grande contribuição. Sim. Depois vem também os africanos, que também deram uma grande contribuição. Sim. Você pega Salvador e Recôncavo, é uma cultura muito própria. Sim. Né? É verdade. É uma coisa muito... com tudo. Quando você vai, por exemplo, você vai para o oeste da Bahia, é uma outra cultura. É verdade. Sul da Bahia é outra cultura. Então a pessoa também tem que se enculturar nessa realidade, né? É importantíssima essa palavra que o senhor falou, enculturar. Porque Salvador hoje, a gente está fazendo um podcast especificamente sobre isso, né? Salvador, Igreja Mãe do Brasil. Tudo começou aqui. Eu queria saber do senhor como é ver Salvador, né? Hoje, a Arquidiocese Primaz, né? Como a Mãe do Brasil, tudo começou. A contribuição de Salvador para a Igreja brasileira. Qual a importância disso? Deu uma grande contribuição, porque aqui também se formou um clero ao longo do século muito bem preparado. Os bispos aqui prepararam muito bem o clero. Então começou a ter padres diocesanos, vocações nativas, religiosos. Né? Depois o padre Vieira saiu daqui, era jesuíta. Né? José de Anchieta passou por aqui. Então pessoas, tanto religiosos, de grande... mesmo a fundação dos beneditinos foi feita por baianos. Eram jovens que estavam em Portugal que vieram. Olha... E a restauração da nossa ordem, quando ela estava quase acabando, foi feita por um baiano, o Frei Domingos, da Transfiguração Machado, que era natural da ilha de Taparica. Olha, que então, assim, a Bahia, isso. E a Bahia formou assim, um clero muito preparado. Sim. Tinha aqui os seminários antigos, e daqui saíram muitos bispos, para outras dioceses. Então, assim, realmente a igreja é mãe, porque depois vão desmembrar. Vai sair daqui a diocese do Rio de Janeiro e a de Olinda, vão desmembrar daqui. Porque era bem maior em extensão geográfica, né? Era o Brasil todo. O Brasil inteiro. Era bispo do Brasil. Então, quando aqui cria a diocese, ela não fica mais ligada, porque Funchal era uma arquidiocese, aqui não fica mais ligado a Funchal. O bispo daqui está ligado ao patriarca de Lisboa, ao patriarcado de Lisboa. Já tinha independência. Então, é uma diocese imensa, é o país todo. Imagina um bispo para um país que acho que é a maior diocese do mundo. Sem telefone, sem e-mail,
Só tinha carta. Aí tinha lá um senhor no Rio, que devia atender todo o Sul, um outro para atender... O bispo devia ir de vez em quando lá, não sei de quando em quando no Rio, né? Talvez para ordenar de navio. Põe aí, sei lá, quantos dias, 5 dias, 6 dias, sei lá. Ou mandava cartas, né? Pergaminhos para... Ele tinha que... Aí, quando cria essas duas dioceses, né? Justamente cria Olinda e Rio, então agora aqui vira arquidiocese. Isso justamente está celebrando. Sim. 350 anos da arquidiocese, porque já tem 2 dioceses com a Bahia. E aí ela é levada à arquidiocese metropolitana. Então já não está mais nem ligado a Lisboa, já é uma arquidiocese. E diz que foi uma das maiores arquidioceses do mundo. Parece que foi a maior do mundo. A maior do mundo, olha. É, porque parece que algumas dioceses da África ficaram ligadas aqui, né? Goa, sei lá. Algumas se ligaram aqui como sufragana. Então não tinha só a Olinda e Rio, mas tinha algumas da África. Então o arcebispo aqui tinha uma extensão imensa de... Então, um trabalho muito... Depois vamos dizer, claro, ao longo do século, aí vai sair Mariana, em Minas, que é a mais antiga de Minas, aí vão saindo outras, né? Mas isso, por isso dizer assim, que realmente, nós podemos dizer assim, tem dioceses que são filhas da Bahia. Sim. Agora, tem as netas e as bisnetas. Claro. Nós temos mosteiros, por exemplo, que são netos da Bahia. Sim. Mosteiro filho, Rio, Olinda, São Paulo são filhos da Bahia. Mas tem mosteiros netos e bisnetos. Então aqui, todas as dioceses do Brasil, elas vão ser ou netas, ou bisnetas, ou filhas da Sé Primacial. Pois é, então a matriarca mesmo, né? A igreja mãe. Isso é como Roma é a igreja mãe para todo mundo, né? Sim. A igreja de Roma, né? Isso tem, por exemplo, e aqui como o território era imenso, porque, por exemplo, assim, tem a Sé Primacial da Espanha, né? Tem da Alemanha. Mas aqui, imagina, né, isso aqui é o maior tamanho da Europa. Sim. Só a Bahia é o tamanho da França. Dom, para a gente encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso, eu queria só que o senhor fizesse Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos fingir hoje que o senhor está observando os primeiros missionários que chegaram aqui no Brasil e estão aqui naquele processo de catequese, no processo de ensino, de cultura, de tudo que eles criaram e ajudaram a construir aqui na nossa cidade. O que eles diriam para as pessoas que estão hoje, né, na vida de igreja, na vida comunitária de Salvador, sabendo que um dia nós seríamos consideradas, né, como arquidiocese mãe, como igreja mãe do Brasil? Eles iriam para os católicos ou para as pessoas em geral? Para as pessoas em geral. Não, eles diriam o seguinte, que eles tinham muito, o centro deles, né, isso é muito forte, dos missionários, que o centro da vida deles era Jesus Cristo. Então eles iam falar assim, que todos nós devemos nos voltar para Jesus Cristo, que só Ele tem realmente as respostas para a nossa vida. Que sejam os católicos ou os outros da cidade. Que enquanto nós ficarmos aí soltos, né, a gente não encontra uma resposta boa para a vida. Então, isso na época eles falavam isso também. Sim. Porque para aqui tinha índio, veio também alguns degredados, veio muita gente preparada, veio gente da nobreza, veio de tudo. Sim. Mas a missão deles é levar esse povo para Cristo. É levar isso aí. Os índios, eles achavam que a finalidade da igreja tinha que ser essa. Sim. Né? Embora muitos colonizadores vinham aqui também para ganhar dinheiro, para vender para o Brasil, ou até querer explorar os índios. Mas os missionários tinham... E os missionários não concordavam com isso. Os missionários lutavam muito pelo direito dos índios. Né? Eles lutaram muito com isso, né? Sim. Então, eu acho que eles falavam, de um lado, a fé, né, em Cristo, de outro lado também um compromisso social, porque eles defenderam muito os índios no início. Né? Bom, depois veio o período da escravidão, que é um outro período, né? Sim. Mas muitos também não concordavam com a escravidão, com tudo isso. Muitos desses missionários, inclusive, muitos foram perseguidos porque eles estavam defendendo os índios, né? A minoria, que estavam sendo massacrados, né? Então, muitos desses missionários tiveram uma vida difícil também, né? Sim. Mas eles falariam isso, a pessoa tem que se voltar para ter a fé em Cristo, né? E também não oprimir o irmão, né? Sim. Porque também nós temos uma história de opressão grande, né? No início, né? Verdade. Dos índios, depois dos negros, né? Sim, é verdade. Dom, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Para a gente foi uma alegria receber o senhor, para entender um pouquinho como é que começou tudo aqui. E a gente vai seguindo com o nosso podcast.
O senhor está sempre bem-vindo aqui para a gente, tá? Pode voltar outras vezes. Obrigado. Qualquer coisa pode pedir. Eu vou sim, pode deixar. E vocês podem acompanhar a gente todo dia 25, nós vamos ter mais um episódio desse podcast que conta a história da cidade de Salvador, da igreja na cidade de Salvador. A gente espera você.